mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você pode assistir a gente de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv ou pode também baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu telefone iOS, né, os iPhones e Android. Converte o celular. Quando ligam para ti, ele toca em línguas estranhas. De tão bom que é esse aplicativo. Baixa que tem o Antenados ao vivo e os outros programas do Antenados na Geral. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o pastor, mas não só sobre o pastor. Por exemplo, quando nós temos um problema, e esse problema não se restringe no nível espiritual, qualquer problema, financeiro, alguém está encalhado, solteiro, quer uma namorada, não sabe qual televisão leva, LED, LCD, HD, 4K, a gente às vezes procura o pastor para tudo. Ele é uma espécie de guru, conselheiro espiritual, ele faz tudo pela gente. Então quando a gente está com algum problema com a família, alguma dificuldade, pastor, ore por mim, dá um gabinete, tu conversa um pouco, ele te ouve, lê umas palavras bíblicas e é um tempo muito interessante. Agora, pastor também tem problema. Pastor tem conta para pagar, tem filho que dá dor de cabeça, eu que o digo, quando dei pro meu pai. E quem ele procura? Será que os pastores têm conselheiros, mentores, devem ser pastoreados, buscar um outro pastor? Ou isso é se expor demais? Nós vamos falar um pouco sobre a figura do pastor, que hoje é muito natural. Nós vemos até pastores com depressão, porque absorve tanto problema, tanta carga das pessoas e não tem para quem esvaziar. Ora para Deus, amém, Deus ouve. Mas é bom ter alguém com quem compartilhar ou não? Será que se compartilhar com a mulher pode vazar informações que não era, contamina também o coração dela? Para falar sobre pastor, e será que ele deve também ter um mentor ou ser pastoreado? Vamos falar com ele, que é pastor plantador da Igreja Presbiteriana Carioca em Caxambi, também é bacharel em teologia, Rafael Soares. Bem-vindo, pastor Antenados na Geral. Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Quero agradecer a Deus a oportunidade de a gente estar aqui. E posso mandar um abraço? Primeira vez que eu estou aqui, eu sou estreante. Um abraço lá pro pessoal da Igreja Presbiteriana Carioca, que tem me abençoado muito no ministério. Presbiteriana de Maria da Graça, minha esposa que está aqui assistindo, tá? Obrigado aí pelo apoio, pelas orações. Vamos ver se vai bem. Começou bem, já mandou um abraço para mim. Eu vou falar um pouco da minha tese aqui, que eu acho que os pastores são pastoreados pelas suas esposas. Eu sei que vão apanhar na internet depois, mas são elas que ouvem, faz a comidinha, não deixa orar. Para falar também sobre esse tema, recebo ele, que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa Brasil. Ele é teólogo, conferencista internacional também, meu amigo pastor Amadeu Vieira. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Meu amigo pastor André, é sempre um prazer muito grande de poder estar aqui na Rede Boas Novas, esta casa que é bênção para todo o Brasil e o planeta, né? E é uma honra muito grande poder estar aqui mais uma vez. Você concorda com a minha tese das esposas de pastores? Em parte, eita, concordo, e em parte eu acho que elas Isso não aprova estão... o Ministério Feminino? Então, não, eita, já fui muito longe. Para deixa eu voltar um pouco, pastor, bem-vindo ao Antenados. Eu também recebo ele, que é bacharel em teologia e pastor presidente da primeira igreja congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, pastor Brás Cláudio. Pastor Brás, bem-vindo ao Antenados. Graça e paz a todos, pastor André, obrigado. Mais um ano estamos juntos aí, misturados. Tenho certeza que vai ser uma bênção esse diálogo, que você possa ligar aí para alguns amigos aí, para se ligar na Boas Novas, que com certeza vai ser abençoado, né, essa conversa nossa aqui. Bem-vindo, pastor Brás. Também recebo pela primeira vez aqui também no Antenados, ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério. É Hora de Avivamento em Nova Iguaçu, pastor Ezequiel Silva. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Com muita alegria, pastor André, meu coração está muito feliz de estar aqui com os irmãos para participar desse grande debate que é muito amplo, e eu tenho certeza que nós vamos tirar muitas dúvidas e vai ser um sucesso. Bem-vindo, pastor. Olha, você pode participar conosco durante o Antenados. Os contatos para você interagir, Facebook, as redes sociais, o telefone, vão aparecer na sua tela. Tem dúvida, alguma curiosidade? Manda a pergunta para a gente que a gente vai tentar esclarecer. Deixa eu iniciar falando um pouco. Eu citei aqui no início que hoje não já é comum, às vezes, você ver um pastor, poxa, eu não vou dizer com distúrbios, mas assim, poxa, depressão hoje parece que é a doença do século. O pastor tem muito isso, porque ele absorve muita carga, ele ouve o problema de todo mundo, ora pelas pessoas, chora com as pessoas, se alegra com as pessoas. Só que, enfim, as pessoas têm um pastor, está com problema, alguma questão espiritual, procura o pastor. Quem é que o pastor procura?
Deixa eu iniciar isso, porque eu brinquei aqui, eu falei de esposa, mas sério mesmo, eu acho que às vezes é o primeiro. No início do programa, o próprio pastor Amadeu falou, André, mas tem um limite, a gente não pode falar tudo para a esposa, porque tem problemas na igreja que não pode chegar, talvez, pode contaminar o coração dela, ela vai olhar as pessoas diferente, pode procurar um membro da igreja, aí é pior porque você expõe um problema para um membro. Aí, como é que vocês entendem isso? Quem o pastor procura quando ele está com problemas? Quem deve pastoreá-lo? Bom, assim? André, primeiramente, deixa eu te falar que sobre essa questão da depressão, de fato é algo que atinge muitos pastores. Foi feita uma pesquisa com pastores americanos, cerca de 1.500 pastores americanos foram entrevistados e uma das perguntas foi sobre depressão. Na pesquisa foi revelado que pelo menos 70% a 80%, eu não tenho o número exato agora, mas 70% a 80% dos pastores americanos tinham sofrido ou sofriam depressão. Quer dizer, se a gente for olhar para o nosso país, ele, embora não seja uma cópia fiel dos Estados Unidos, mas muita coisa... Dizem que é doença de rico, né? Chega lá, Se for aqui, meu Deus do céu, problema, a gente tem 10 mil vezes problema mais do que eles. Exatamente. A depressão fatalmente atinge muitos pastores brasileiros. Uma pesquisa também foi feita que cerca de 1.500 pastores abandonam o ministério a cada mês no Brasil, devido às pressões. Então, realmente, essa questão de depressão, os problemas são muito grandes. E eu tenho para mim que muitas vezes as pessoas esquecem do pastor ser humano. Então, E eu vou levantar depois, mas as pessoas esquecem ou o pastor também se isola, ele cria uma bolha. Eu vou tocar nisso. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui, já que a gente falou de pesquisa. Quantos de vocês, temos 4 pastores aqui, em algum momento na caminhada já falaram, o que eu estou fazendo? Pastor, já questionaram, eu não vou dizer o seu chamado, mas a sua vocação, em algum momento difícil. Você já escreveu, Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Podia ser empresário, outras coisas, eu estou pastoreando e gente falando mal de mim. Vocês já questionaram alguma vez a vocação de vocês? Eu particularmente já vivi uma situação como essa. Qual pastor nunca viveu, né? No campo missionário, no exterior, né? E lá no exterior, por conta das dificuldades, da temperatura, cultura, saudade da família e do país, num dado momento eu disse, será que eu estou no caminho certo? Será que foi Deus que me chamou mesmo? Será que eu não estou sacrificando exageradamente a minha família por conta de um ideal que talvez não seja tudo isso, essa espiritualidade toda, no meio de tanta gente que vive tão desordenadamente, que não observa Deus, não observa o chamado, não quer compromisso com Deus? Será que só eu estou indo para lá? Isso me deprimiu. Mas, como eu sempre tive mentores, conselheiros, eles me confortaram, eles reeditaram pastores, esse mal, né, que estava surgindo, depressivo. Uma crise existencial do ministério. Mas a própria Bíblia diz, ai daquele que estiver só. Por isso que Deus mandou de 2 em 2, caindo um, o outro da mão. Porque não é bom nem que o homem esteja só. Pastor Braz, qual é o seu olhar sobre isso? E o senhor já teve alguma crise existencial no ministério? O que acontece? Jesus vai dizer o seguinte, se me perseguiram, também vão perseguir a vós. Calúnia, e difamação é uma das coisas que eu acho que em algum momento da vida todo pastor vai passar. E quem já viveu isso sabe que é uma dor, sabe que não tem remédio para você pôr. E normalmente vem daquelas pessoas que você mais acreditou, aquela pessoa que você colocava num nível de confiança bem alto, como até o salmista chega a dizer, tu, amigo meu igual, que se fosse de um inimigo... Ele espera já dele, ele vai falar, mas é meu inimigo. Então, assim, normalmente quando o pastor ele vive um momento desse, de uma difamação, de uma calúnia, vindo de um lugar, de uma pessoa que ele não esperava, a verdade é que dá uma angústia na alma, sabe? Dá uma tristeza que é indizível, tá? É um negócio forte. Esse cara, ajudei. Exatamente. Ele caiu, eu levantei, não sei o que, agora tá falando de mim. Exatamente. Então, essa sensação da traição, e isso se a gente não tiver um suporte, de amigos, pastores mais experientes, Então, é por isso que não é bom a gente estar sozinho. Você vê que até o profeta Elias, que foi um profeta bem conceituado, enquanto ele tinha a companhia de alguém, ele não vai no ápice da depressão. Tá? Mas quando ele deixa o moço e fala, fica aqui que eu vou adiante sozinho. Então ali ele começa, ele se senta ali debaixo de um zimbro e ele já começa a dizer, eu não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer. Ou seja, depressão. Tá, pode atingir um homem de Deus. Se atingiu Elias, tá, que chegou ao ponto de não morrer de tanta intimidade,
que ele tinha com Deus. Então imagina, né, a gente aí sujeito a tantas paixões igual a ele mesmo. Então é uma coisa que realmente assim acontece. O pastor ele precisa de amigos, tá? Eu costumo dizer que sozinho você vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe, né? Então tem muito pastor que está se isolando, tá? E aí pode acontecer o que aconteceu com Elias e a coisa pode piorar ainda mais. É tão grave essa questão da calúnia, da dor, que esses tempos uma pessoa um amigo de amigo, que acaba de tabela tornando-se amigo também, estava desesperado por conta de uma calúnia que o feria. E eu fui assim pesquisando, buscando com ele, pedindo por que ele estava tão desesperado, buscando do coração dele uma sinceridade. E você via que o companheiro ele estava de fato falando a verdade, inocente naquela questão, mas estava depressivo, à beira de um suicídio por conta da imagem que ficou denegrida na cidade. E eu falei, calma, se controla, Deus é com você, você vai vencer, o tempo é uma grande ferramenta. Então, se não tiver essa voz de equilíbrio para aconselhar, a água vai abaixo. Por que fulano se matou? Por que aconteceu isso? Então, tem que ter a figura do conselheiro. E, quando a gente vai um pouco e a humildade do colega também buscar o socorro. E aí que eu ia tocar. Quando vai um pouco para o lado pastoral, muitas pessoas têm a imagem que o pastor... Às vezes as pessoas não enxergam ele como humano, mas porque ele se posta assim, ele se porta dessa maneira um pouco inalcançável. Então, se ele é que está pregando uma mensagem, é porque ele vive aquela mensagem necessariamente. A gente sabe muitas vezes que Deus fala, Deus está falando na nossa boca, às vezes, para nós mesmos, quando nós estamos pregando. Então, as pessoas têm a imagem que o pastor é perfeito. Se ele está falando de finanças, é porque tudo aquilo que ele está falando ele pratica, a sua família, tudo aquilo que ele prega. E não é muitas vezes, né? Ele está aprendendo com aquilo e isso isola. E às vezes ele chega no ponto de eu não vou me expor porque eu perco a credibilidade com as minhas ovelhas. Porque eu estou pregando sobre finanças, mas estou devendo, estou com um problemão aqui. Como é que eu abro uma informação dessa? Ninguém vai acreditar no que eu estou falando. E aí ele se cobra, algo que ele não pode chegar. Como resolve situações assim? Fala com a esposa, mas a esposa está envolvida. Fala com uma pessoa da igreja. Quais são os perigos também de se ter, sim, um companheiro, um conselheiro, mas esse conselheiro ser do ambiente direto dele, está no dia a dia da igreja e conhece as pessoas envolvidas nos problemas que ele está. Isso é perigoso? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já.